Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Este é o nosso canal de estudos bíblicos, estudos teológicos, escatologia bíblica. E antes de entrarmos no conteúdo dessa aula, desse vídeo, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, que tenha liberdade de se inscrever, deixe o seu joinha se você gosta de conteúdos como estes e continue nos acompanhando. Estaremos iniciando agora um estudo das 7 igrejas da Ásia. Quando começa-se a estudar escatologia bíblica e principalmente o livro do Apocalipse, é interessante fazer distinção do Apocalipse e de outros livros da Bíblia, porque o Apocalipse não é o único livro escatológico. O Apocalipse é o único livro do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento temos muitos livros escatológicos, a saber Daniel, Ezequiel e outras passagens bíblicas. O problema é que eu sempre defendo no canal que não podemos ficar fazendo confusão, criando discórdias, defendendo o ponto de vista apenas por defender. Então existem várias escolas de interpretação. Por exemplo, falamos de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, falamos de amilenistas, falamos de futuristas, falamos, por exemplo, de dispensacionalistas, mas é interessante que você procure entender a palavra de Deus e não fique preso em escola de interpretação bíblica, tá? Por exemplo, eu como estudioso das Escrituras, o meu entendimento de escatologia bíblica está mais voltado para a escola dispensacionalista futurista. Trata o livro do Apocalipse como futuro, embora tenha algumas passagens que fazem alusão de coisas que já aconteceu. Mas a pergunta é, o livro do Apocalipse já aconteceu? Estamos vivendo o Apocalipse hoje? Tudo que o mundo está passando é cumprimento das pragas que chamamos de juízos do Apocalipse, dos selos, das trombetas e das taças? Olha, eu gostaria também de compartilhar com vocês que o livro do Apocalipse ele é dividido em até 7 partes na teologia bíblica. Então divide-se o livro para que ele seja melhor interpretado partes por partes. Mas sempre dizemos na hermenêutica que o melhor intérprete de um livro é o seu autor. E o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, dividiu o livro do Apocalipse em 3 partes. Isso se encontra em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 19, que eu vou ler para vocês. Escreve as coisas que tens visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. A interpretação deste versículo aqui, a ordem para João era para escrever as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Este versículo pode ser dividido aqui em 3 partes. As coisas que tem visto encontra-se no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Então, o capítulo 1, onde Jesus Cristo se apresenta para João, ele estava vestido com um vestido longo e uma faixa no peito, faixa de ouro. Isso fala do sacerdócio eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha cabelo e cabeça branco como a branca lã. Isso fala da eternidade, eternidade a eternidade. Ele tinha os pés como latão reluzente, porque quão formosos são os pés daquele que anuncia o evangelho da paz. E ele tinha a voz como voz de muitas águas. As coisas que são, embora só abranja 2 capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, em questão de período, de tempo,
ela é o mais longo, porque os estudiosos dizem que as cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia é uma instrução para a igreja de todo o tempo. E temos em média de 2000 anos. E os ensinamentos que foi feito para a igreja de Filadélfia, de Tiatira, de Sardes, para a igreja, para todas as igrejas, é o ensinamento para os dias atuais. Por exemplo, tem a igreja que era perseguida. Isso fala o tempo em que a igreja foi perseguida. Tem a época da igreja pobre, a época da igreja que tinha muito dinheiro. Se não me engano, a igreja de Laodiceia. Então, o período em que cada igreja viveu e que iremos trabalhar isso nos próximos vídeos. Falaremos sobre as igrejas da Ásia e a lição que elas nos trazem nos dias atuais. Então, as coisas que são abrange todo o período da graça até o arrebatamento da igreja. As coisas que são o presente, estamos vivendo as coisas que são. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, que é o final do livro do Apocalipse, temos a parte das coisas que hão de acontecer. É aqui que entra a visão futurista do livro do Apocalipse. A partir desse momento, a igreja não é mais vista no livro do Apocalipse aqui na Terra, e não apenas as visões, mas até o... Se você observar aqui no capítulo 4, deixa eu ler para vocês. Capítulo 4, versículo 1. E depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então aqui, a partir do capítulo 4, essa referência quando chama João para cima, porque até então ele via de baixo. Quando o texto fala sobe aqui, entende-se que é até mesmo uma forma, vamos dizer, figurativa, simbólica, do arrebatamento da igreja. A partir desse momento, não vê mais Jesus Cristo, nenhum anjo, dando conselhos para a igreja, instruindo a igreja. A partir daí, começa o período da tribulação, período do milênio e o eterno e perfeito estado depois de 1000 anos. Então o livro do Apocalipse, as coisas que tens visto é a coisa que João tinha visto, as coisas que são é o que estamos vivendo nos dias atuais, e as coisas que hão de acontecer é a partir do capítulo 4, depois do arrebatamento da igreja. Somos tentados, muitas das vezes, a acreditar, a defender que tudo que está acontecendo está na Bíblia, mas na verdade o que está por vir é muito pior de tudo que já está acontecendo. Por exemplo, tem algumas linhas de interpretação do livro de Apocalipse, eu estou falando linha aqui, mas o nome mais correto é escolas de interpretação. Eles vão dizer que o livro de Apocalipse, ele já se cumpriu durante a história. A época em que a igreja foi perseguida, a época que os cristãos foram queimados, a Segunda Guerra Mundial e esse tipo de coisa. As pessoas que morreram na guerra, as pestes que já aconteceram, eles relacionam tudo isso com o Apocalipse. Mas nós sabemos que Deus, ele trabalha por padrão, as coisas se repetem de tempo em tempo, e sabemos que, embora como pré-tribulacionista que sou, eu não acredito que a igreja sofrerá nenhuma tribulação, mas os que ficarem aqui, os que negam a Jesus Cristo, deverão sofrer na mão do adversário, e será muito pior do que tudo que já aconteceu até hoje. Mais uma vez, tenha liberdade de se inscrever no canal, deixe o seu joinha se você gostou. Estamos começando uma nova fase de estudos bíblicos. Livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais.